Bom dia a todos. Então, hoje nós vamos agora, depois nós passamos pelas aulas 1 e 2, nós estamos preparados para começarmos a falar da estrutura eletrônica do átomo de hidrogênio, mas nessa visão mais moderna, ou seja, a visão de um modelo que é mais próximo, do que temos hoje, do que entendemos como átomo e toda a, a estrutura eletrônica que tem dentro do átomo de hidrogênio, tá bom? Então, para isso, nós vimos todos aqueles conceitos anteriores, da física, um pouco dos primórdios ali do que é chamar de física quântica, e agora nós vamos aplicá-la à estrutura eletrônica dos átomos. Pois bem, basicamente, uma ideia que surgiu foi a seguinte, com aquele modelo de Bohr, com toda a física quântica, falou assim, olha, e se ao invés de eu trabalhar com um átomo e com uma partícula, que é o elétron, circulando em volta do átomo, eu vou tirar isso e vou fazer o seguinte, eu tenho um núcleo e agora eu tenho onda, que é o elétron, é uma onda que está em volta ali. É como se você pegasse então uma corda de violão. Imagina que você tem uma corda de violão e agora esses pontos aqui, aonde que eles estão presos, você vai simplesmente pegar e uni-los, Então você teria uma coisa assim, ó, uma onda fazendo isso. Ô, gente, se vocês forem lá no livro do Russell, ele vai dar um livro mais antigo, ele faz umas analogias muito interessantes, por exemplo, com o tambor. Quando você tem um tambor, ele se comporta um pouco desta forma, tá bom? E nós podemos ver em várias outras situações. Mas vamos nos ater então ao átomo de hidrogênio. Pois bem, então ele substitui a física quântica, substitui o conceito da ideia de partícula com uma trajetória bem definida por uma abordagem ondulatória. E na época, então, para tratar, por exemplo, e descrever pela física uma corda vibrante, sabia-se que essas cordas de violão, quando você bate, elas são quantizadas também. Ou ela vai vibrar desta forma que está aqui na parte de cima, ou ela vai vibrar como essa na parte aqui de baixo, mas sempre vai ser alguma coisa dividido pela essa distância que tem aqui. Ela não pode assumir qualquer valor, ela é sempre simétrica. Então, a matemática envolvida nisso aqui, Schrödinger teve a grande audácia de fazer o seguinte, eu vou pegar essas equações que estavam bem descritas desde o século 17, 18, e esse rapaz aqui, de 40 anos de idade, e resolve então fazer isso, essas equações, e aplicar para o átomo, como se o átomo fosse um tambor, um local onde que os elétrons estivessem ali como ondas em volta. E quando ele resolve isso, como eu falei com vocês desde o início, nós não vamos nos ater dentro dessa matemática, essa é uma equação bem típica da física quântica, ela é muito complexa, apesar de ser simples na sua escrita. Tá? Esse H aqui representa o operador, e o E é a energia total do seu sistema. Mas o que é a energia total do sistema? Uma energia potencial, uma energia cinética? Sim. Só que na física quântica ele é descrito por uns operadores. O que é operador matemático? Divisão, subtração, multiplicação, soma, radiciação, potenciação. Então, quando você tem um operador potenciação, você aplica no número, ele te dá o quadrado, o cubo, dependendo da potenciação. A mesma coisa isso aqui. Quando você aplica esse operador em uma função, ele te devolve esta função multiplicada por um número. Esse número é a energia correspondente a esse hamiltoniano. Tá? Isso é um pouco abstrato, mas o que nos interessa é o resultado disso. Ou seja, a partir do momento que nós resolvemos essas equações, o que nós podemos tirar de lá
né, o aprendizado e como que nós podemos enxergar, né, tudo isso. Então a primeira coisa que nós já aprendemos é que esta função que aparece na solução desta equação, tá, ela é chamada função de onda. Ela é esse movimento aqui da corda, né? Esse movimento da corda também é uma função de onda, tá? E o que ela tem de significado? Nenhum. O significado dela físico não tem. Ela é um artifício matemático para resolver a equação. Mas olha que interessante, o quadrado dela tem um significado. O quadrado dessa função é a probabilidade de você encontrar o elétron no espaço. Tá bom? Então, nós temos então já a primeira interpretação dessa equação. Vocês vão ver como que isso para nós é importante, tá? Para vocês aí da química. Tá certo? Vamos lá? Pois bem, mas como é que eu descrevo essa função? Bom, a equação mesmo, a forma dela é bem complexa. Aliás, é uma função complexa, aquelas que tem aquela letra I, né, e tudo. O que é interessante é o seguinte, é um conjunto. Na verdade, você tem um conjunto de funções que dão resposta a esta equação de Schrödinger. Então, como é que eu vou descrever cada uma das funções possíveis? É um conjunto? Quantas funções? Infinitas. Infinitas. Mas quais que nós interessamos? Nós estamos interessados naquelas de mais baixa energia. E como é que eu descrevo essas funções? Elas são paramétricas, elas são parametrizadas por uns números que a gente vai chamar aqui de N, L, ML e MS, que são números que a gente chama de números quânticos. Ok? Então, basicamente é o seguinte, no mundo clássico, que é o nosso mundo, quando você quer definir uma partícula, né, você tem que definir a posição x, y, z e t. Né? Dois corpos podem ocupar o mesmo espaço? Pode. Pode, desde que em tempos diferentes. Não é isso? Agora, ao mesmo tempo, isso é impossível. Da mesma forma, é no mundo quântico. No mundo quântico, nós trocamos o x e y, z, que ele perde um pouco o sentido para nós, e você vai passar a definir N, L, ML e MS. Quando você define para uma partícula esses 4 números quânticos, você definiu a partícula. Pode existir uma outra partícula com os mesmos 4 números quânticos no mesmo sistema eletrônico? Não, porque equivaleria você falar que eles estão ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. Tá clara essa ideia? Então agora nós vamos entender o que significa esse N, L, ML, MS. Por quê? Porque daquela ideia de Planck de que a energia é quantizada, nós vamos começar a entender que o N, o L, ML, MS não pode adquirir qualquer valor. Eles têm valores bem definidos, que são os números quânticos, nós vamos discutir da agora em diante, e esses números quânticos vão definir a energia do seu sistema e, consequentemente, a energia não vai poder ser qualquer uma, ela vai ser quantizada no átomo também. E é muito legal, porque quando ele fez isso, ele falou assim, mas isso é tudo matemática. Qual foi o dado experimental que ele usou? Nenhum. Ele simplesmente partiu da hipótese, o elétron se comporta como onda, como foi comprovado que ele se comportava como onda, partiu dessa hipótese. Isso é o que eles chamam de abordagem de primeiros princípios. Se vocês se enveredarem para a área biológica, vacinas e tal, né, como hoje está aí, o Covid, por exemplo, né, aquela molécula já foi toda modelada quanticamente, né, em computadores, né, através dessa abordagem, para tentar achar quais são os pontos vulneráveis aonde que você possa desenvolver uma droga e tentar atacá-lo. Tá? Não é fácil, você está falando de uma proteína, não, o vírus é uma proteína aí de, não sei, né, quantos milhões, o vírus mais simples que se tem
é o vírus da gripe, que é da ordem de 1,5 milhão de átomos. Então, você vê que um vírus mais complexo, né, são milhões de átomos, então não é qualquer computador que consegue fazer esse tipo de abordagem. Então, vamos falar do primeiro número quântico, é o N, aquele número quântico principal. Né? Quais os valores que ele pode adquirir? De acordo com a resolução das equações matemáticas, ele pode adquirir valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o infinito. E quando eles tiram isso, eles saem com a energia. Então, quando o π, né, é 1, o n igual a 1, né? E quando você resolve aquela equação, você sai com uma equação toda complexa, tá vendo? Menos aqui, ó, né? Que é o sinal de menos. Então você tem aqui a massa do elétron, a carga do elétron elevado à quarta potência, 8, o H, que já é nosso conhecido, constante Planck, a constante de permissividade no vácuo. E o N, que é o nosso amigo aqui, do número quântico. Observe que se eu pegar, olha para vocês verem, se eu pegar isso aqui, ó, que saiu da solução das equações matemáticas, e calcular, sabe o que vocês vão obter? Exatamente o valor de RH. Eu até tenho ele aqui naquela folha que eu passei para vocês na aula passada, que o RH é 2,18 vezes 10 a menos 18 joules. Lembrando que esse RH aqui, ó, o Bohr tirou dos experimentos. Aqui não, né? O que está aqui em azul foi obtido matematicamente sem nenhuma aproximação, sem levar em conta nenhum dado experimental. Então, isso, gente, traz um poder para a teoria enorme. Né? Vocês imaginam que ela vai estar é muito robusto, não a teoria. Uma teoria que não precisa de usar nenhum dado experimental. Ele pega ali o seu sistema, calcula e tudo e chega. E se ele chegou nessa equação, o que significa? Que naturalmente ele já vai descrever todo o espectro de hidrogênio que nós vimos na aula passada, né? Ele já pelo menos de hidrogênio ele já descreve todo, tá certo? Mas vamos ver, e os outros números quânticos? Os outros números quânticos, nós temos um número quântico secundário, L, né, que é o número quântico angular, que está relacionado com o momento angular total do orbital. Se vocês imaginar, o átomo ele é redondo, né? Então o elétron está aqui. Então esse movimento circular dele aqui vai levar a ele ter um momento angular, que é igual, você tem um momento mv, que é um momento linear. Na física você tem o momento angular, que é semelhante. Você tem a velocidade aqui que se torna a velocidade angular e a massa que passa a ser a inércia do sistema, tá bom? Momento de inércia, mas é semelhante, tá? Só para, né, dar claridade para vocês. Então imagina uma roda de bicicleta. Você pode rodar essa roda e adquirir qualquer velocidade de rotação dessa roda de bicicleta, mas no mundo quântico não. Ele só pode adquirir certos valores. E esses valores estão relacionados ao 0, 1, 2, 3, 4, 5, até o n menos 1. Então, observe, se o n é igual a 1, o L só pode ser igual a 0. Mas se o n é igual a 2, o L já pode ser 0 ou 1. Quando ele é 0, significa que não tem momento angular, ele se anula. Tá? E por uma questão histórica, foi atribuído o 0 como sendo S, 1 o P, o 2 o D, e o 3 o F, o 4 o G, o 5 o H, tá? Mas de um modo geral, nós vamos trabalhar
aqui na química geral até os orbitais d. São esses mesmos que vocês estão pensando. Para quem já viu aí um pouquinho dessas estruturas, esses são os orbitais S, P e D. Então nós começamos a caracterizar a função de onda em função desses momentos angulares. Vamos lá? E o que mais? Bom, nós temos um número quântico magnético ou azimutal. O que é esse número quântico magnético? Ora, o momento ele é uma grandeza vetorial, então ele tem um vetor. Vocês lembram? No L, eu falei que era o momento angular total. Se ele é o total, ele tem que se decompor em x, em y e em z. Pois bem, e aí? Bom, e aí que por uma questão do princípio da incerteza, vocês estão lembrados que é impossível você saber a energia e a posição ao mesmo tempo, mas o princípio da incerteza ele se expande em outras grandezas. Uma delas é essa aqui, que você não consegue saber o momento angular total de um sistema e as suas três componentes ao mesmo tempo. Se você souber o momento angular total, você consegue saber somente de um dos componentes. Os outros dois, eles são incertos. E é isso que nós vamos fazer. O ML, ele te descreve, por uma questão de convenção, né, o momento angular, tá? A componente do momento angular na direção Z. Ok? Está aqui, colocado aqui. Então, a gente sabe o momento angular total e o componente na direção Z. E quais os valores que ele pode adquirir? De menos L até mais L. Então, imagina, se eu tenho L igual a 0, o ML tem que ser igual a 0. Se eu tenho L igual a 1, o ML pode ser igual ao quê? Menos 1, 0 e 1. Vocês começam a perceber, então, que quando eu tenho L igual a 1, é o orbital P. E o ML? Px, Py, Pz. Tá? Que é mais ou menos essa a ideia. Ok? Pois bem, qual o outro que nós temos? Então, nós já vimos 3 números, está faltando um último. Né? O último é o número quântico de spin. É que o elétron, mesmo quando ele está sozinho, ele tem um momento angular também. É como se ele, por isso que é chamado de spin, é como se, igual o planeta, ele gira em torno dele próprio. Essa é só uma analogia, tá, gente? O importante é saber que ele tem um momento angular e a componente na direção z adquire dois valores, meio e menos meio. Para quem gosta dessas coisas de física, é interessante lembrar que toda vez que uma partícula na física, toda vez que uma partícula se comporta, tem um número quântico de spin fracionário, tá? Ele tem um comportamento chamado de férmions. E se eles têm um momento angular inteiro, eles são chamados de bósons e tem uma outra estatística, uma outra forma de lidar com eles. No nosso caso, tá? Nós vamos, não, o que nos interessa é falar que o spin ou ele é mais meio, menos meio, ou é alfa ou beta, ou nós vamos botar setinha para cima, setinha para baixo. Tá certo? Isso já vai ser suficiente. Por quê, gente? Só para vocês deixarem bem claro. Eu estou pegando aqui os conceitos da física quântica que nos interessa para compreendermos a química. A física quântica vai muito além disso e aí nós deixamos para os físicos tratar. Ok? E o Schrödinger, isso é só uma questão histórica, né? O Schrödinger incluiu isso aqui como uma hipótese, né? E depois Dirac. 2 anos mais tarde, ele resolve a equação de Schrödinger, só que aí agora ele leva em conta os efeitos relativísticos lá da teoria de Einstein. E quando ele faz isso, ele naturalmente sai com os 4 números quânticos. E isso então resolve todo o problema que tínhamos, né, de ter os números quânticos. Né? Será que o spin aqui, que foi colocado ad hoc, funcionaria? Funciona.
Aí então a teoria estava completa neste aspecto, ok? Vamos lá então? Esse foi o experimento de Stern-Gerlach, né? Ele coloca um feixe de elétrons e esse feixe de elétrons, quando passa no campo magnético, ele gera apenas dois valores. Um para cima, que é atraído, o outro é repulsão. Então, a partir disso, eles falaram que aqui é mais meio e menos meio para conseguir resolver a questão dos elétrons. E depois, Dirac, com a teoria, incluindo a teoria da relatividade, conseguiu explicar este fenômeno. E ter o quarto número quântico saindo naturalmente das equações matemáticas. Ok? Esse quarto número quântico está aí, né? É apenas uma ideia para nós mostrarmos, é um outro slide que eu peguei de um colega. Pois bem, gente, então a equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio fica da seguinte forma, né? Você tem ali uma função de onda estacionária, que é independente do tempo, ela está ali, estacionária, quando se olha para o átomo. Na solução 3D são necessários 3 números quânticos para descrever esses orbitais, que são o N, o L e o ML. E por fim, você tem o número quântico magnético. Né? Então, isso aqui não tem jeito, tá, gente? Vocês têm que saber mesmo. Não tem jeito. Isso aqui é o, né? Todos esses valores aqui vocês têm que saber. Se o N é igual a 1, então, se o N é igual a 1, o L tem que ser 0, o ML é igual a 0 e assim por diante. Pois bem, agora a gente quer descrever essas funções. Como é que é o formato dessas funções de onda? Isso nos interessa? Ah, nos interessa muito. Tá? Então nós vamos descrever essas funções de duas formas. Essa função psi, tá? Ela pode ser descrita de duas formas. Uma em R. O que é o R? É como é que ela se comporta quando ela sai lá do núcleo do átomo em direção ao infinito. O que acontece com a função? E o y, observe que está relacionado a θ e φ, ele está relacionado como é que, se você pegar um desses valores aqui e contornar aqui, ó, como é que ele se comporta, né? Ele diminui, aumenta e tudo, né? É a função angular. Vamos ver um, depois vamos ver outro. Vamos ver primeiro esta função radial. Então vamos entender esse gráfico aqui primeiro, antes da gente, né, entrar em pânico. Vamos lá. Aqui é o núcleo do átomo. Né? Então é como se eu tivesse o núcleo do átomo e eu estou caminhando em direção ao infinito. Então o que acontece? Lá no núcleo do átomo, vamos pegar aqui o N igual a 1 e o L igual a 0. Vocês estão lembrados qual que é? É o orbital 1s. Olha aqui ele vindo aqui. Ó. Lá no infinito vai 0. Se você pensar que o quadrado desse azul é a probabilidade... Ah, aliás, não, peraí. Esse aqui é o azul escuro. O azul escuro é esse aqui que vai lá para cima, ó, vai lá para o infinito. Ele vai encontrar aqui nesse eixo aqui em algum lugar, lá em cima, tá? Então deixa eu trazer de novo. Então o N igual a 1, vocês estão vendo aqui o azul escuro e ele vem aqui para cima. Então o que acontece? Ele tem algum nó? Não. Ah, e o N igual a 2 e o L igual a 0, cadê ele? Tá aqui, olha aquele aqui, ó, ele vem, passa aqui, aqui é um nó, a probabilidade de encontrar é 0 e vai lá para cima. Mas como nós falamos, essa é a função que? A função normal, R, de R. Agora, se nós fizermos o R ao quadrado, nós vamos ter a probabilidade de encontrar o elétron. Vamos ver o que é probabilidade? Observa que se eu pego aqui, ó, esse verde aqui ao quadrado, ele vai ficar positivo. Tudo vai ficar positivo. Quando é a função R só, ela tem partes negativas, né, aqui, ó, e partes positivas. Então, vamos ver, o N igual a 2 é o orbital P, aquele aqui. E o 3P, que é o N igual a 3 e o L igual a 1. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ó, ele tem um nó aqui, depois volta, né? Então vamos ver o quadrado dele, que esse nos interessa mais. O quadrado está aqui.
Olha que bonitinho. Para facilitar visualizar, vocês vão ver o orbital S. Observe que aqui vai de 5 a 10, 5 a 10, 5 a 10, 5 a 10. Então, a probabilidade de se encontrar o elétron está aqui, né? Então, você vai levar em conta o quê? Se você quer saber a propriedade de um elétron, qual que é a distância média em que ele se encontra do núcleo? Então, está aqui, ó, esse tracejado aqui é mais ou menos a distância média. Você tem que fazer a somatória de todas as probabilidades e ver onde que é a distância média. Tá? Olha o orbital. Qual que é esse orbital aqui? Esse orbital é o 2s. O que vocês notam? Isso é interessante, né? A gente ver. Nós vamos ver que existe uma pequena probabilidade, olha aqui, próximo do núcleo, depois tem um zero, ou seja, aqui não tem probabilidade de encontrar o elétron, e aqui de encontrar o elétron. Gente, não é uma ideia do tipo, o elétron é uma partícula, uma hora ele está aqui, uma hora que está aqui nessa possibilidade. Não. Ele está em todos os lugares nesta probabilidade. Ok? Então, quando você faz uma média, você tem que fazer uma média ponderada. E você vai achar o quê? Você vai achar que o valor médio da distância média em relação ao núcleo, ele vai estar onde? Ele vai estar próximo, mais ou menos aqui assim, ó. Ele não vai estar nesse máximo, porque você tem essa contribuição aqui também, ok? Então, na média, o orbital 2s ele está mais distante do que o orbital 1s, tá vendo? Na média, mas existe uma pequena probabilidade de se encontrar o elétron 2s até mais próximo do núcleo do que o próprio elétron 1s. E assim por diante. Quando você pega aqui a função 2p, ele não tem nó, e o 3s, olha lá, 3s já tem dois nós intermediários aqui, ó, né? E assim você vai em diante, 3p e o orbital 3d. Olha lá. O 3d, ó, só vai aparecer no orbital 3. Tá certo? Então isso nos dá uma ideia de como é que é essa estrutura, né, interna. Então, se alguém ainda não entendeu, aqui tem um outro desenho. Se você pega o orbital aqui, vamos ver, quem que é esse orbital? 3s. 3s. O que você está vendo aqui? Vamos desenhar. Se eu fosse passar uma reta aqui, ó, o que eu teria? Eu teria, ó, onde que tem nenhuma probabilidade, tem uma probabilidade, tem outra, opa, errei aqui, né? Então, ó, isso aqui estaria aqui, este aqui, este aqui, e assim por diante, este aqui, né? E este, então eu viria aqui e fazer isso, ó, tá? Então precisa ver como é que é o desenho, né, do átomo de... Então observa que esse orbital ali, ele está representando quem? Esse átomo aqui, esse vermelho. Olha lá, ó, tem um nó, outro nó, outro nó, né? E assim por diante. Para quem ainda não entendeu, né, existe uma outra maneira aqui de desenhos, né, que foi obtida aí nos livros. Então você tem aqui o orbital 1s, como é que ele é? Não tem núcleo. Tá lá, ó. Você pega lá no núcleo, 50% do elétron está lá no núcleo. 95, 90. Olha, professor, mas eu aprendi que o elétron não cai no núcleo. Quem falou que não cai? Ele passa lá dentro o tempo todo. Só que o núcleo é tão pequenininho,
que a probabilidade do elétron lá no núcleo é muito pequeno, né? O núcleo é tão pequenininho aqui, muito pequeno, por isso que ele tende a ir para zero. Isso vai ter uma repercussão lá na frente. Quem já fez ressonância magnética nuclear, ou seja, ressonância magnética de joelho, né, que é muito comum aí e tal, tá mexendo aqui, ó. Ressonância magnética, na verdade, é ressonância magnética nuclear, tá? Só que na medicina se tira a palavra nuclear porque né, durante muito tempo essa palavra foi demonizada como se fosse coisa de bomba atômica e tal, né? Mas é nuclear mesmo, né? Você mexe com o núcleo dos átomos de hidrogênio do seu organismo com essas técnicas de imagem, e ele detecta o que? Os elétrons S que chegam até o núcleo. E em função do átomo de hidrogênio que está ligado em outras moléculas, essa perturbação no núcleo ela é diferenciada e com isso você consegue gerar as imagens. Basicamente, né, de uma forma grosseira, é isso que nós estamos falando. Então nós temos aqui, né, você tem um núcleo, aqui você tem elétrons, então você tem elétrons aqui, você tem elétrons aqui, você tem elétrons aqui. Né? Aqui, na média, se você for levar em conta, o elétron está mais ou menos nessa distância. Por isso que a gente fala que ele é mais distante um elétron 3s, ele está mais distante do núcleo na média do que um 2s, do que um s. Né? Aqui, ó, o risco aqui. Né? Tá certo? Aqui é 55, né? 50 alguma coisa. Aqui está abaixo de 50, 30, né? Sei lá, 1, 2, 3, né? Então, por aqui. E isso aqui está bem próximo, né? Onde que está o 50, tá certo? Então, este é a forma de nós lidarmos. Pois bem, então agora a gente começa a pensar como é que são as superfícies limites. Então agora nós vamos usar aquela função psi de θ e φ. E o que nós vamos fazer então? Nós vamos pegar agora o átomo, olhar a função, né? Vamos para a função S, pegar um valor certo aqui e ver como é que ele se movimenta ao redor do átomo. Então, o orbital S ele tem um formato esférico e observa, gente, aqui as mudanças de cor. Vocês estão lembrados que numa corda vibrando, por exemplo, uma hora aqui é mais, aqui é menos. Uma hora, quando ela está vibrando, aqui é mais e aqui é menos. Então, o que acontece? Você tem um nó aqui e essas funções ficam se alternando. Quando aqui é mais, aqui é menos. Quando aqui é mais, aqui é menos. A mesma coisa são as funções de onda. Aqui é mais. Tem menos? Não. Então, isso aqui equivale àquela corda fazendo assim. Né? Uma hora ela é mais, outra hora ela é menos. Tá certo? Já esse outro aqui, você tem mais e menos. Nós vamos usar isso muito, tá? Então, por favor, aguardem. A regrinha para vocês saberem isso é o seguinte, aqui ó, orbital S, o orbital P, ele sempre vai ter esse formato, não importa se é 2P, 3P, 4P, porque o que importa que muda é lá para dentro, você está olhando de fora, né? Mas esses sinais são sempre desta forma, tá? Ah, mas professor, eu desenhei assim, ó. Está errado? Não, não está errado. Por quê? Porque esse menos e mais aqui não é carga. É simplesmente para mostrar que aqui no meio aqui tem um ponto. Tá certo? Então, este é a forma que nós vamos fazer. Por fim, nós temos os orbitais Ds. Agora, observa, aqui o sinal é oposto. Aqui os sinais são iguais. Esse que é o oposto. Então, os sinais opostos são iguais. Então, quando vocês forem desenhar no papel, né, fazendo exercício, alguma coisa, vocês vão fazer isso aqui.
Tá? Então vocês vão definir, fazer o desenho. Ixi, meu desenho aqui saiu ruim. Botar o sinal. Ok? Esses são os orbitais que vocês devem conhecer. Qual que é a regrinha básica? Bom, os halteres aqui do orbital P estão sempre na direção x, y, z. Então, obviamente que ele é o px, pz, py. Agora, no caso dos orbitais D, é um pouquinho mais chatinho. Vocês têm 3 orbitais que eles estão passando pelo meio do eixo, tá vendo? Então, esses é como se estivesse na palma da sua mão. Você tem os planos xz, então 3dxz. Tem esse aqui, tem esse e tem esse. Eles estão sempre entre os eixos. Agora, tem 2 que estão ao longo do eixo. Um é esse aqui, que é a direção Z, com um halteres aqui em volta, né? Então, agora, esse é o DZ2. E esse aqui é que a gente precisa de guardar o nome. Por quê? Porque o eixo X, no eixo X e no eixo Y, aqui, você tem o orbital D, aí a gente chama ele de x2 menos y2. Então, consequentemente, nós temos isso. Qual que é a importância de saber isso? Lá na frente, já estou adiantando, lá na frente nós vamos aprender que, vocês estão lembrados daquela interferência construtiva e destrutiva das ondas? Então, quando nós tivemos uma onda desta forma, com uma onda desta forma, você tem uma interferência aqui construtiva. Então, você vai estar fazendo uma ligação química, tá? Entre 2 átomos, tá bom? Então, isso é por isso que é importante nós conhecermos esses sinais aqui, para entendermos. Ah, e os orbitais F? Tem forma? Tem. Estão aqui mostrados. Aí, como é que eles são bonitinhos, né? E observe que eles vão ficando mais complexos. Isso aí é muito importante para os orbitais terras raras, né? Lá, urânio, lantanídeos, né? Então, eles são importantes. Aliás, alguns desses elementos são usados nessas telas aí dos seus celulares e computadores. E os orbitais G? Porque, afinal, o N não vai de 1 até o infinito, o L também pode ir até o infinito, em princípio. Então, você tem G, H, I. Aí tem lá o formato deles. Bonitinho também, né? E que mais? Bom, então vamos fazer uma pequena revisão, né, do que nós vimos até aqui. O que nós temos? Nós temos valores dos números quânticos, né? Então, para o n igual a 1, possíveis valores de 0. 2, você tem valores 0 e 1, ok? Que são os orbitais 2s, 2p, pode ter possíveis valores, né? Quantos números quânticos você tem, número de orbitais e números de orbitais e o número de subníveis em cada um dos orbitais. Para o nível n igual a 3, então você tem 3 níveis, o 0, 1 e o 2, que são chamados 3s, 3p, 3d. Quais são os possíveis valores de ml? Lembrando que você tem 5 aqui para os orbitais d. Logicamente, o número de orbitais no subnível são 1, 3 e 5. E a somatória desses aqui, você tem 9. Tá? Por fim, você pode ir para o 4, para o 5 e assim por diante. Então, de um modo geral, nós vamos fazer isso aí. Os orbitais S, os orbitais P, os orbitais D. Isso vai ser importante para nós lidarmos com essa questão aqui, né, das transições eletrônicas. Os subníveis F, apenas para mostrar numa outra figura, né, como é que elas ficam.
Aqui é uma outra figura, apenas para mostrar para vocês um pouco, né, dessa diferença. Não, o vermelho é a função psi e o azul é o quadrado dela. Então, onde que ela passa aqui no zero, 0 vezes 0 é 0. Onde que é negativo, negativo vezes negativo fica positivo. Então, você tem a densidade de probabilidade. Tá? Outra forma de ver as funções de distribuição. Tá? Eu acabei coletando aí de vários livros, para vocês terem uma ideia, que cada um mostra de um jeito diferente. Então, auxilia vocês aí a ter uma visão. As funções de distribuição radial, ok? E os nós, né? Então, para quem ainda não visualizou, isso aqui é uma forma de tipo você cortando uma laranja, não uma cebola. Apenas para mostrar, quando você corta, você vai ver, né, que é como se né, de uma forma tridimensional você tem aqui os elétrons, depois vazio, elétrons, vazio, elétron, vazio. E essa é a densidade de probabilidade de encontrar um elétron, ok? Um elétron. Nós estamos só falando do átomo de hidrogênio, nós ainda não entramos nos átomos polieletrônicos, não. Ok? Uma coisa que é muito importante é vocês compreenderem aonde que a probabilidade de encontrar o elétron é zero. Observe que aqui, ó, se quando a gente faz um corte, nós temos, por exemplo, numa corda, esse ponto aqui é chamado de nó, porque é um ponto. Nesse caso do px vezes z, você tem um plano nodal, tá vendo? É um plano onde que não tem probabilidade de encontrar o elétron. Tá? Bom, gente, então, para terminarmos, só chamar a atenção de vocês sobre esse aspecto aqui. O que que nós temos aqui? Né? Nós temos os planos nodais e... Então, de um modo geral, para o orbital S, você não tem plano nodal. Para o orbital P, vocês têm um plano nodal. Para o orbital D, vocês têm 2 planos nodais. Para o orbital F, vocês vão ter 3 e assim por diante. Tá? Então, esses planos nodais, eles são geralmente planos mesmo, ou você tem superfícies nodais, como é o caso desses orbitais aqui do DZ2. Tá certo? Pois bem, então isso nos permite agora ter uma visão de como é que é o átomo de hidrogênio. Tá? E aí resta a dúvida. Isso aqui foi resolvido na caneta, né? Matematicamente na caneta, não precisou de computador nem nada. Agora, se nós colocamos um segundo elétron, se nós vamos tratar o átomo de hélio, como é que será que ficam esses orbitais todos? Será que o comportamento deles são semelhantes? Né? O comportamento é semelhante? Será que isso, né, é que acontece? Então isso vai ser assunto da próxima aula, tá bom? Neste momento, gente, muitos de vocês aí, né, que Química Geral, primeiro período, fica muito preocupado com prova, né? Não, nós estamos aqui interessados neste momento de vocês compreenderem o conceito, que a matéria de química vai chegar daqui a pouco, tá certo? Agora é o conceito, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom para vocês.